como um soldado participante de uma tropa de assalto. Nutella. Seja lá o que for. Pega o Tesseract lá dos Vingadores e vai pra Asgard, viaja pro outro lado do universo. Sociológica, mas Nutella. Não é a rede social em si. Você tomava soco até chegar no pique lá. Seja lá. Mas Nutella. O cara tá Atento. focado. Ah, então foi vingança. Não. Qual a necessidade de uma menina de 13 anos ter 1 milhão de seguidores? Seja lá o que for. Eu tô nervoso. Tô brincando. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Bi. Meu nome é Vini Alcântara. E o meu é Gerson Brandão. E o tema de hoje é violência na escola. Então conversaremos com eles. Na ponta esquerda, Joilton Rosa, sociólogo. E na ponta direita, Dr. João Marcos, médico de família. Como já são conhecidos, dispensamos toda forma de apresentação e já jogamos a bola para eles assim, na cara. Lembrando que eles estão do lado de lá, sozinho. Se acontecer briga entre eles, a gente não pode fazer absolutamente nada. A gente só vai água. Se divertir, rir e jogar água. E o primeiro tema pra gente começar hoje é, na opinião de vocês, há alguma correlação entre as redes sociais e a violência nas escolas? Com a palavra Joilton Rosa. Esse mundo de rede social aí, de internet, que é um mundo mais ou menos universal, né? Parece que o pessoal pega o Tesseract lá dos Vingadores e vai pra Asgard, viaja pro outro lado do universo. Parece que é infinito, né? Essa questão do mundo virtual, de internet e tudo mais. Olha, eu acredito que possa haver alguma relação, sim, por causa do pouco controle que se tem sobre o conteúdo que é disponibilizado, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho uma de 11 anos, que tem internet, que tem TikTok, que tem, e eu não consigo, isso independe de formação ou de estrutura familiar, porque o conteúdo está à disposição dela, nas mãos dela, né? Então eu acredito que possa haver relação, sim, entre esse acesso irrestrito, digamos assim, a conteúdos dos mais variados, né? Que boa parte deles não é tão saudável assim, digamos, mas acredito que este é um fator, não o único e não o principal responsável por gerar esse tema que vocês estão abordando. A gente tem muitas outras coisas que podem compor e que, em minha opinião, certamente compõem essa característica de violência e tal que vocês estão apontando. Nessas próximas 3 horas de podcast, nós vamos tratar sobre isso, essa correlação. Então, na sua opinião, há essa correlação entre a rede social e a violência nas escolas. Tá? Não só por isso, mas há também a participação do conteúdo disponibilizado. Essa foi uma opinião sociológica, certo? Então, em cima disso daí, para você me rebater depois da opinião do doutor, mas sempre existiu, doutor, a violência nas escolas. Sim. Mas a rede social não. E aí? Há correlação? Sim, há correlação. E tem alguns estudos recentes, principalmente da Unicamp, mostrando o quanto que as redes sociais têm influenciado o comportamento e o jeito de pensar dos adolescentes, principalmente na faixa de 10 a 19 anos. Então foi comprovado estatisticamente que há uma influência grande, sim, do conteúdo das redes sociais na formação de opinião e na determinação de escolhas e ações no comportamento desses jovens. Agora, concordo com o Joilton plenamente. Se você for colocá-la como principal agente, tá errado. Por quê? A gente conversou isso na nossa outra entrevista. Ela é alimentada por nós. Não é a rede social em si. É o que ela traz, o que é permitido ser replicado nela e como ela está sendo retroalimentada. Então, tem sim, tá? A gente tem alguns estudos já falando sobre isso, da importância dela como formador de opinião, moldador de caráter, formadora de opinião, moldadora de caráter e orientadora de comportamento, mas tanto quanto ela pode ser um agente para promoção do comportamento violento,
ela também pode ser promotora de várias outras coisas legais. Seria mais ou menos parecido, talvez o Gerson nem vai gostar que eu entre nesse tema, mas por isso que a gente já não botou pautas. Seria mais ou menos o que na nossa época eles falavam dos jogos de violência? Sim, Aqueles jogos de tiro, porrada, Mortal Kombat. sempre houve. Então quer dizer que na realidade vai também da índole de cada um. Também. Porque a última conversa que a gente teve, você falou dos jogos, você brincou sobre os jogos. Creio que um de nós aqui, eu me incluo, joguei Mortal Kombat pra caramba, joguei Street Fighter e nunca matei ninguém. Sim. Então também isso vai de cada um. Vai muito da experiência de imersão. Uma coisa é você estar no fliperama, né? Um monte de luz, um monte de som, com aquela coisa bem lúdica, até infantilizada, e você tá jogando Street Fighter na máquina. Outra coisa é você estar no Counter-Strike jogando online com gente do mundo inteiro, onde você, vou repetir, numa experiência, numa vivência de imersão, se sente como um soldado participante de uma tropa de assalto. Então, quanto mais você imerge nesse mundo, mais ele começa a fazer parte do seu juízo crítico de realidade. Quando você tem essa coisa da imersão, né, antigamente a gente não emergia tanto. Você tinha um limite muito mais perceptível, delimitado, muito mais claro e até mesmo muito mais objetivo da onde termina a sua realidade e começa o jogo, o ludismo, começa a ilusão do jogo. Hoje, como eu falei para vocês, você tem jovem que joga Counter-Strike a noite toda com gente do mundo inteiro e as ações, a técnica, a estratégia são muito mais parecidas com as técnicas militares ordinárias do que a gente imagina. Então, aquela questão que a gente estava discutindo antes da autorização. A pessoa já está autorizada a aceitar aquilo como viável. Mas tem um outro quesito, antes de entrar no segundo tópico, essa parte que Vinícius falou. A rede social, ela é algo agora, presente agora. E a questão da violência é uma coisa que sempre existiu. Por exemplo, eu presenciei várias vezes a questão da violência dentro do ensino fundamental, ensino médio, que eu estava incorporado ali. Joildo, a parte social que a gente vem vivenciando, essa parte, a evolução humana, né, que é tirar a parte tecnológica, vamos para a parte social disso. Excelente. Né? A questão da parte da sociedade. Existe, né, uma interferência maior nesse número elevado de casos de violência dentro das escolas? Ó, quando a gente fala de violência na escola, é claro que cada um já viveu algum episódio de violência. Eu não sei vocês, mas a gente tinha uma brincadeira quando estudava que era chamada de garrafão. Vocês já brincaram de garrafão? Garrafão. Né? Era uma turma de lá, uma turma de cá. Você tinha que atravessar num pé só. Se você fosse pego, porque a pessoa só podia entrar nas duas pontas. Eram 2 bicos aqui e 2 linhas aqui. Você só podia atravessar pulando num pé só. E o outro, quem pegava, só podia entrar pelos bicos. Se pegasse, se você botasse o outro pé no chão, é soco. Você tomava soco até chegar no pique lá, no ponto que você tinha que botar a mão. Soco nas costas. Exato. Era um corredor polonês com nível de dificuldade aumentado. Maior, isso. Você, o garrafão, a gente conhece como corredor da morte. E eu nunca vi ninguém brigar, sair na porrada por causa disso. Por que que eu tenho certeza que isso não levou a uma briga? Porque mesmo nessa situação, havia algum certo limite. Você não podia bater no rosto, você não podia bater na cabeça, você não podia passar rasteira, você não podia, chutar. É mão nas costas e pronto. Então, mesmo numa brincadeira que tinha soco, existiam alguns limites. Por quê? A escola era um lugar assim onde você jamais imaginava que teria algo violento a ponto de alguém morrer. Era a sacralização de um lugar ali, não com efeito religioso, mas social. A escola é um lugar onde a violência até o fim, não era pensada. Violência letal, né? Exatamente. O que acontece, creio eu? É que a gente está vendo dentro da escola um tipo de violência que
que passou a ser banalizado, como nós falamos, em algumas partes da sociedade. Sim. Então, estamos levando ou estamos assistindo que seja levado para dentro da escola uma violência que era praticada em algumas áreas da sociedade. Então, a gente tem uma importação de violência. Essa violência que vocês estão questionando, né, que nós já conversamos aqui rapidamente, é um tipo de violência que existia em pontos específicos e em situações específicas da sociedade. Tráfico, né? Ações da polícia, ou guerra de gangues, essas coisas. Isso, guardadas as devidas proporções, está sendo transportado do meio social para dentro da escola. E aí tem uma série de aspectos que podem ajudar para que isso ocorra. Dentre tantas as coisas que a gente poderia falar, eu vou destacar um aqui. Um que se desdobra em 2 temas, que é a questão da desigualdade social, econômica e tudo mais. Essa desigualdade, ela cobra muito dessas pessoas, que a grande maioria, infelizmente, não tem o sucesso devido. E pode ser, e aí cabe temas e mais temas de discussão, um extrapolamento da minha frustração sendo refletido numa ação que eu levo para um ambiente que ninguém espera. Mas É de volta aquilo que foi tirado de você, exato, aí cabe muita coisa para a gente poder discutir. Só nesse tema aqui, eu embuchado, né? Presta atenção como que o cara tá focado. O cara tá focado. Olha São só. 2 coisas importantes. Você Ouvir e falou comer. sobre o sucesso. Aí eu já vou puxar o gancho da internet. Lá mesmo se exacerba muito essa questão do sucesso. Quando você vende um produto, você fala do sucesso. Quando você vende um infoproduto, é sempre que você vai ganhar muito, que vai render muito. Assim como você pontuou muito bem que sempre houveram instrumentos promotores de violência muito antes das redes sociais, né? A gente sempre teve violência no colégio, nas escolas, muito antes de ter rede social. Os objetos de desejo do homem são atemporais. Mas existe uma norma, existe um padrão que se repete geração após geração. 2 padrões básicos, segundo a psicanálise. Primeiro, você deseja aquilo que você não tem, mas o outro tem. É o primeiro padrão. Você não pode desejar uma coisa que você tem. Eu desejo o que você tem que eu não tenho. Ok? E o segundo padrão, eu desejo o que você tem que todo mundo queria ter. E aí a coisa se torna mais comunitária, você vai coletivizando essa percepção. Porque se você for pegar e fazer um cheque prático, não precisa ser nem moral, do que é desejo, o que é vontade, né? E o que é necessidade, qual a necessidade de uma menina de 13 anos ter 1 milhão de seguidores? É a necessidade que o pai vai ter de pagar psicólogo depois. Muito provavelmente. É porque isso é uma baita ilusão narcísica, mas permitida, viabilizada, concretizada pela internet, pela tecnologia, pelas redes sociais, pela mídia. Hoje isso é uma realidade. Hoje você consegue se sentir admirado por um sem número de seguidores. Isso vai trazer vários danos no futuro para essas gerações de agora, porque toda ilusão narcísica, quando cai e vira frustração, ela te causa algum tipo de trauma. E as benécias de conforto que as gerações atuais estão tendo, né, da nossa evolução Como assim? natural. Melhora essa frase aí. As benécias de conforto, você não tem mais criança no Brasil morrendo de diarreia. Você não tem mais criança no Brasil morrendo de infecção respiratória. Você sabe quais são as 3 maiores causas de morte no Brasil? Estudo recentíssimo saiu agora. São, primeiro, violência, heteroviolência. Heteroviolência, né? Violência nas escolas, violência no envolvimento com o tráfico de droga. Segundo lugar, acidente de trânsito. E terceiro lugar, suicídio. Lembra que eu falei para vocês da última vez que o suicídio estava entre o segundo e o primeiro? Se você pedisse pra gente chutar, eu ia falar suicídio, porque eu lembrei da outra. Então, a gente ficou na dúvida até na outra vez se o suicídio estava em primeiro e segundo. Alguns estudos diziam que era em primeiro lugar, segundo lugar. Agora a OMS fez agora recentemente, uns meses atrás, e fez uma revisão de literatura e descobriu que está em terceiro lugar. O primeiro lugar é violência, cara. Mas vamos lá, voltando ao tema que vocês perguntaram. Você não tem necessidade disso. Mas as benécias que você tem hoje,
né? Essas facilidades que a gente chama, principalmente os mais antigos gostam de chamar de facilidade. Na minha época, não era fácil, né, professor? Quantas vezes a gente tem esse sermão? Eu só aprendi a falar isso depois que tive filho adolescente. Não é não? Na minha Eu já tô me época- sentindo culpado aqui, porque eu ainda falo esse negócio. Não, eu falo. Eu mas, falo. mas é normal nosso, cara. Tem uma carta que é dada como escrita por Platão, que ele fala sobre os alunos dele da academia, que se você pegar e aplicar, ler essa carta numa turma de hoje, você vai ver que é a mesma coisa. O jovem sempre vai ter a mesma essência de desejo ilusório que vai para além da necessidade. Só que aí, voltando ao tema, se você tem uma celebração do que você necessita com depreciação daquilo que você realmente, uma celebração daquilo que você deseja, perdão, uma celebração daquilo que você deseja com uma depreciação daquilo que você necessita, você está promovendo ilusões. Quando essa desilusão chegar, você vai ter uma frustração e essa frustração vai vir atrelada a um trauma. E aí você vai ter que apelar para um mecanismo psíquico chamado de resiliência. Resiliência. Essa palavra tá bem em voga hoje. Sim, não. Os dois temas mais debatidos hoje no campo da filosofia, principalmente da filosofia psicológica, da filosofia da psicologia, é resiliência e empatia. Por quê? Porque são os dois fatores que a gente está mais pecando, não estão evoluindo junto com a tecnologia. A raça humana está desenvolvendo tudo, menos, segundo os estudiosos, resiliência e empatia. E são os dois fatores que, se a gente não desenvolver rapidamente, pode levar a gente a um colapso social. Isso que a gente está vendo hoje, dessas violências nas escolas, queria até que o professor Joilton comentasse isso também. Isso, para mim, são os pródromos. São aqueles primeiros sintomas, tipo quando você está com mal-estar de gripe. Eu acho que eu vou gripar, estou com um mal-estarzinho. São os pródromos, são os primeiros sintomas de algo que vai ser muito pior. De algo que está por vir que vai ser muito pior. Mas para encerrar a minha fala, quando você tem essas desilusões na geração atual, onde não foi... Não vou falar que foi obrigada, porque seria crueldade da minha parte, mas não teve a oportunidade de desenvolver a resiliência. Eu brinco, mas é sério, o professor Joilton vai lembrar. A gente, na nossa época de criança, de adolescente, a gente dormia com o medo de alguém apertar um botão vermelho, né? Não é? Não tem Guerra Fria. Guerra Fria. As pessoas acham que é brincadeira isso, mas não é. Pode perguntar a todo mundo da minha idade que tinha um pouco mais de interesse em assunto social, a gente tinha isso. A gente tinha... Você lembra do projeto do Sarney e do Collor? Você chegava de manhã no supermercado, era um preço, de tarde... Você tinha um remarcador de preço. Cara, a função do cara no supermercado era remarcar. Você tinha toda uma situação mundial de estresse. E você era obrigado a se superar e se adaptar todo dia, praticamente. As gerações Isso é atuais bom não ou é têm ruim? isso. Não é bom nem ruim, cara. Isso depende do contexto. A ser exposto a esses estressores com constância, como a nossa geração foi, trouxe os danos. A gente tem nossos danos Permanentemente emocionais. exposto a isso é... E não ser exposto a nenhum tipo, ou pouquíssimas situações estressoras para desenvolver sua resiliência, também é horrível. Porque qualquer pequena frustração, você vai colapsar. Hoje extremo. hoje a galera do Nutella. Hoje é uma forma de violência. É uma forma de violência. Não, mas é o mais fácil Concordo, deles doutor entender. João. Se você olhar e ver um velho falando, eles vão entender quando você fala Nutella. Eles já vão entender o que é. Sim, é um comparativo assim, ainda está longe do nosso ideal que a gente estava conversando aqui, do que seria uma sociedade sem desigualdade, né? Mas a gente ainda expressa a violência de várias outras formas que a gente nem consegue imaginar, mas dentro do seu comentário você está certíssimo. Você quer ver? Os ataques americanos logo que começaram lá em meados dos anos 2000, os primeiros ataques de escolas. Houve uma sociedade, uma universidade, se eu não me engano, não é Harvard não, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Ela fez um estudo que ela chegou à seguinte conclusão. Todos os ataques foram feitos por adolescentes que não sabiam suportar frustração. Porque eles descobriram que todos os ataques estavam ligados a bullying. Eu vou entrar depois nesse tema. 100% ligado a bullying. Todo mundo que pegou uma arma e atirou em algum colégio norte-americano sofreu bullying por muito tempo, por um período de tempo considerável. Então foi vingança. Não. Foi não saber ser frustrado. Na sua opinião, a frustração é bom para o ser humano? Você aprender a lidar com ela para se superar em termos de resiliência, sim.
nas classes mais baixas, favelas, comunidades, o ser humano, o adolescente, ele já nasce com essa tendência em superar frustrações. Eu falo até que nasce com essa obrigação social, né, Pois professor? mas aí talvez seja a grande questão, ou uma das principais questões para a gente poder entender um pouquinho dessa explosão de violência, porque não é só na escola. Não é só. Não é só na escola. Cara, no Em bar, voga na escola, mas não é só na escola. Você vê em restaurante esses dias. Ontem eu tava vendo uma cena num restaurante, assim, de médio ou alto padrão. Porque eu não fiquei lendo a reportagem, mas um programa desse de reportagem aí, cara, entrou todo mundo na porrada. Homem, Quebra-pau, mulher e tal. todo tudo mundo. assim, quer dizer, Uma histeria coletiva. você não tinha um ambiente de conflito. Porque uma coisa é você entrar numa confusão quando você tá num ambiente de É uma conflito. troca de ideias com as mãos. Tá certo? Exatamente. Então é diferente. A escola não é um ambiente de conflito. Um restaurante não é um ambiente de conflito. Só que essas questões estão chegando aqui exatamente por uma série de coisas. Uma delas, aí tem tudo a ver com o que o Dr. João está falando, a questão da frustração e resiliência. A resiliência é um termo que veio da física mesmo, estudo de física, que é a capacidade de um material de, sob pressão, ele se deforma, mas após a pressão ele volta ao seu estado normal, uma borracha. Resiliência, mais ou menos, seria como característica, não? Um exemplo de resiliência seria a paciência do homem casado? Eu aprendi isso e Melhor não comentar. Eu costumo falar que todo homem deveria casar. Nenhum homem tem o direito de ser mais feliz que os outros. Mas aí... E tem uns que são tão resilientes que casam Duas vezes. Ô, Pois glória! Mas a resiliência tem essa característica. Ou seja, e aí a psicologia, pelo menos na minha área, a área comportamental, trouxe isso para as características nossas no nosso dia a dia. Qual a capacidade que você tem de suportar uma pressão e depois dessa pressão você volta ao seu estado normal ou ao máximo de normalidade. Então a gente tem uma população aqui que vive na pobreza, na extrema pobreza. Se desenvolvendo na extrema pobreza. Além das dificuldades econômicas, familiares, de relacionamento, a forma que elas têm de se impor é através da violência, e muitas vezes. Sim. Porque você está numa sociedade competidora. Eu tenho que ser o melhor. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recurso, eu tenho a força, então eu uso a força. 3 palavrinhas que a gente pode destacar: desigualdade, Sim. resiliência e empatia. Então, eu acho que se a gente colocar no tripé, é o tripé hoje, pela conversa, que a gente pode resumir, é o tripé básico do que é a violência dentro das escolas. Correto? Aí, Eu podemos concordo. dizer que é isso? Eu concordo em partes, porque você tem desigualdade, desigualdade no sentido de distinção. Existem seres humanos distintos, eu sou distinto, as camadas sociais são distintas. Os nichos de relação humana são distintos. Você fazia parte do grupo dos nerds, tinha um grupo dos CDFs, que não era nem nerd e nem popular. O grupo dos populares, igual a gente vê em seriado americano. Então, distinção mais do que desigualdade. Distinção. Você ser segregado, você não ter o direito da coabitação comum. Eu não posso... Mais uma vez, exemplo básico. Todo mundo conhece. Seriado norte-americano de high college, Eu não posso sentar na mesa dos jogadores de futebol americano. Eu tenho que sentar na mesa dos nerds. Distinção, primeiro ponto. Segundo ponto é a falta de empatia, que gera a distinção. As duas estão extremamente interligadas. Falta de empatia é falta de você saber se colocar afetivamente e racionalmente. Tem que ser os dois, afetivo e racionalmente, no lugar do outro. De preferência na situação, na vivência do outro. Você experimentar a vivência do outro afetivamente e racionalmente. Então, seria o jogador famoso de futebol americano sentar na mesa do net e falar assim: ei, cara, o que você gosta de jogar? Me fala um pouquinho do que você gosta de fazer.
coabitação comum, socialização sadia. Né? E o terceiro é a resiliência, cara, porque nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser agradável. A gente vive num planeta onde a dor é a comunicação pedagógica por excelência da natureza. Tudo no planeta Terra dói. Né? Então você tem duas opções. Sempre a natureza vai te dar duas opções. Ou supera ou sucumbe. Ou levanta e resolve. Exatamente. Ou sucumbe ou supera. Então, assim, se você não tiver resiliência para entender que aquilo que você julga ser um sofrimento, na verdade, é uma atitude egoísta e ignorante de você ficar ruminando algo que quer te ensinar, ruminando a dor e negando que ela quer te ensinar algo para você se aprimorar, se você não tiver isso, que a gente chama de resiliência, outra forma de você conceituar a resiliência, você bota tudo a perder, porque você vai estar sempre frustrado, sempre traumatizado. E aí, o professor Jouto falou uma coisa sensacional no início da conversa. Antigamente, você tinha os locais certos da violência acontecer. A violência ela é restrita a nichos ecológicos, sociais, muito bem delimitados. Era a favela, os guetos, né, os bairros periféricos, as ações policiais. Isso extravasou com as mídias sociais também. A realidade do gueto passou a ser comunicada para todo mundo. Você tem acesso ao que é uma vida violenta hoje, se você quiser. Criança de classe alta vê o traficante executando o outro cara na internet, igual aconteceu essa semana? Vê. Você extravasou a experienciação da violência. Você extravasou a experienciação da distinção humana. Então, se você não tiver resiliência, se você não tiver essa capacidade de entender que aquilo que te dói tá querendo é um convite para você se aprimorar, você vai viver frustrado, vai viver traumatizado, e aí você vai querer se comunicar como? Se eu sinto dor, eu vou comunicar com dor. Que o outro sinta. Eu quero que o outro sinta. A gente vive, o homem é um animal social, político e social, né, professor? Assim, e tem mais uma coisa, se vocês permitem, que eu gostaria de... Falando da questão, né, do que poderíamos dizer, claro, a resiliência... A gente não cresce sem isso. Não, cresce, que eu digo, crescer como ser humano, como pessoa. E todo esse contexto, quando a gente fala também de pobreza, é preciso entender que para a área sociológica existem dois tipos de pobreza. Pô, mas dois tipos? Dois tipos. O que eles chamam de pobreza relativa e pobreza absoluta. Absoluta é esse pessoal aqui que tá passando fome mesmo, que não sabe se vai comer, que tem... E a relativa é aquela que o cara, eu tenho 2 tênis e fulano tem 6. Eu sou pobre. O pai dele tem 3 carros, meu pai tem um só, eu sou pobre. Abre parênteses. Desejo e necessidade, lembra? Sim. É isso. Certo? E aí junta tudo isso num caldeirão onde a meritocracia empurra o cara pra fazer. Bicho, você tem que ir, você tem que ter, você tem que fazer. Você tem que ser um vencedor, rapaz. Exato, você tem que ganhar, você tem que ser o melhorzão. Quando ele não consegue, o território que ele se sente mais igual aos outros é o território da internet. Sim. Ali eu sou igual, ali eu não sou pior. Ali nos jogos lá que vocês estavam falando, que eu nem sei, que atira, que mata, que vai não sei pra onde, ou então dirigindo o carro, pilotando motos, ali ele é igual a todo mundo, ali ele não é só um pobre, ele é igual a todo mundo. Inclusive, desperta nele a sensação, muito provavelmente, aí existem as questões, né, que o doutor João vai poder falar muito melhor, mas que ele pode se sentir igual. Se ele não se sente igual, ele responde como? Da forma que ele consegue se impor. Isso. Violentamente. E a gente acaba gerando ambientes aí que envolvem tantas coisas, né? Pobreza, desigualdade, a falta de empatia, a baixa resiliência e assim por diante. Mas se a gente pegar, agora voltando para a questão tecnológica, a gente trabalhou bem o aspecto social, mas voltando à parte tecnológica, vocês acreditam que os meios tecnológicos permitem que as pessoas, adultos, adolescentes, jovens e tal, percam os filtros sociais? Se você não regular o que está sendo consumido, com certeza. Se eu vejo todo dia, em termos de normalidade, se eu consumo material violento todo dia, se eu consumo material discurso de ódio, se eu consumo material racista, se eu vou lá, e antes era só Deep Web, hoje você pode, em qualquer lugar, qualquer TikTok da vida,
Né? A gente falou isso da outra vez. Né? No próprio TikTok, que tem pouco filtro, você vê vídeo de execução sumária. Se eu consumo isso todo dia e eu fico sabendo que todo mundo consome, é a questão da legitimação. Eu estou legitimado. Então, peraí, então eu não estou errado. Eu não sou mal por estar consumindo isso. Porque olha como é que a gente é. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito, muito, muito delicada, complexa e nem sempre lógica. Né? Se todo mundo está vendo, eu posso ver também. Se todo mundo está vendo, não pode ser mal. Então eu não sou mal, porque está todo mundo vendo. Então você fica legitimado. Se você for exposto a isso diariamente, o seu juízo crítico de realidade vai absorver aquilo como normal. E o que, para a maioria das épocas nossas, né, na maioria das épocas, a maioria das pessoas mais antigas seria um absurdo, seria um delírio, para você é normal. Você quer ver? Eu peguei um caso, uns meses atrás, de uma criança que foi levada a uma psicóloga, e a gente auxilia ela na intervisão, e a psicóloga falou assim: João, não sei o que fazer com esse caso, me ajuda. A criança começou a desenvolver um comportamento de maltratar o petzinho dela. Ela tinha um animal de estimação e ela, teoricamente, deliberadamente, maltratava o pet. E a psicóloga que estava acompanhando o caso dessa criança não conseguia acessar aquele comportamento violento. Mas no colégio, não está sofrendo bullying, não. Ele tem uma excelente relação com todo mundo. Tal. É um aluno bom, ele é carinhoso com os amigos, ele é bom, responde, participa, é cooperativo, está sempre sorrindo, satisfeito. Em casa, sofre algum tipo de violência? Aí até então, não. Nada de violência em casa. Mas o pai bebe, a mãe está ausente, o pai fica muito ausente. Não. Então o que é que ele está agredindo o pet? Aquilo incomodou a mãe, ela levou no psicólogo. Porque o pai autoriza. Não bate na sua irmã, não. Quer bater, bate no gato. Ele foi autorizado a expressar a violência, a frustração dele. Não na irmã, não pode bater. Você brigou com sua irmã? Vai e desconta no gato. Isso deveria ser um delírio, isso deveria ser absurdo. Você não deveria descontar de forma violenta em nada, nem ninguém. Mas, naquela realidade familiar, aquilo foi normalizado. Para mim é um delírio uma criança que faz isso. Uma criança que está sendo exposta a um comportamento delirante. Em termos psicanalíticos, tá, gente? Por favor. Não psiquiátricos. Mas ali é normalizado. O pai autoriza, o pai orientou. Então, para o menino é normal. Ele não replica esse comportamento em nenhuma outra esfera social onde ele coabita, segundo a análise da colega psicóloga. Mas, em casa, ele tem esse comportamento. Agora, o que vai fazer, que o professor Gilto falou, do extravasamento da violência, dos nichos ecológicos específicos para toda a comunidade, é justamente transmitir. Quando eu brigo com a minha irmã, meu pai fala para eu chutar o gato. Você já chutou seu gato quando você brigou com sua irmã? Não. Experimenta, é bom. É legal, é. E assim a violência vai sendo propagada. Respondendo a sua pergunta objetivamente, se você for exposto a algo que autorize qualquer comportamento de maneira repetida, aquilo vai ser normalizado. E assim, tem uma outra coisa que eu vejo que é fundamental. Todo mundo precisa de limite. Nós, adultos, não importa. Imagine uma criança em formação, que até a sua formação cerebral, de personalidade, tudo está sendo moldado. Essa pessoa num ambiente virtual, sozinha, ela não tem limite. Quando a gente brincava, eu tô brincando com meus amigos, jogando Free Fire, seja lá o que for. Quando a gente brincava, eu brinquei, luta de espada, cara. Eu tinha uma moita de camará aqui pra cima ali, que a gente tirava as espadas retinha e lutava de espada sem machucar. Quando machucava, tinha os limites. Ou o limite do respeito, ou o limite dos outros. E via que a coisa ia esquentando. Não, para. Aí os outros colegas vinham, sozinho, no ambiente virtual, quem põe limite pra ele? Ou pra essa criança, ou pra esse adolescente? Seja lá o que for, eu tô nervoso, viu? Tô brincando. Sabe, quem é que impõe limite? Ninguém. E isso, como o Dr. João tá falando,
quando é um uso recorrente, diário, frequente, isso passa a ser normalizado e banalizado. E aí, Já quem vai engata, botar- Vinícius. Pior do que normalizado é ser banalizado. Banalizado, e a gente está sim. vivendo muito mais uma época de banalização do Banalização. que normalização. Já engata, Vou Vinícius. falar uma coisa pra vocês dois. Eu gosto muito de ouvir vocês falando. Eu vi quanto que eu era psicótico. Porra, gente, para com isso. Seguindo a linha de raciocínio do professor Joilton, na nossa geração, a violência foi normalizada. sim. Na geração de hoje, ela já banalizada. Vamos falar da PL 2630 de 2020, projeto de lei que tá batizado de projeto das fake news. Ela tá ainda em discussão.